boa tarde. Sejam bem-vindos ao nosso programa de hoje. Obrigada, meu amigo Nelson Júnior. E agora você segue para o seu descanso e a gente continua aqui na nossa programação especial nessa tarde de sábado. Hoje recebendo o infectologista, o doutor Inaldo Júnior, para falar sobre esse mal que está afetando muito a nossa cidade, a dengue. Muito boa tarde, doutor. Obrigada pela sua presença. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Bom, não só a cidade, como estamos vivendo uma epidemia de dengue aqui em Rio Preto e em várias cidades da nossa região. De janeiro a fevereiro de 2024, Rio Preto registrou 3.730 casos da doença. Já no mesmo período deste ano, já ultrapassou 20 mil casos. Um aumento, gente, atenção, de 446%. Doutor, aqui o senhor ali esse aumento assim expressivo dos casos de dengue? Bem, são vários fatores aí que se reuniram, ajuntaram para trazer esse cenário dramático aí, né? O principal é a inserção de um subtipo do vírus que a gente já não tinha em circulação há muito tempo. A gente sabe que tem 4 sorotipos da dengue. Assim, quais são? Dengue 1, 2, 3 e 4. Sim. Na verdade, são 5 mais um, graças a Deus está só lá na Malásia, não saiu de lá. Mas assim, que causam doença aqui para a gente são esses 4. Cada pessoa pode pegar a dengue por cada um desses sorotipos uma vez. Sim. Então, a pessoa pegou dengue tipo 1, ela pode ter a dengue do tipo 2. A do tipo 1, não mais. Mosquito que está infectado por aquele vírus pode até picar ela novamente, mas ela já tem os anticorpos contra aquele sorotipo. Tá? Certo. E acontece que sempre que um desses sorotipos fica muito tempo longe, distante, quando ele aparece, ele encontra uma população toda suscetível. Sim. Quer dizer, quase ninguém teve dengue por aquele sorotipo. E mosquito a gente tem aí pela cidade inteira. Então, acaba que favorece esses picos hiperendêmicos que a gente fala. É quando tem um aumento assim absurdo de casos. A gente também teve um cenário de chuvas e seca totalmente anômalo no ano passado, que contribuiu para que o mosquito também se proliferasse de forma absurda, assim, espantosa. Ou seja, simplificando, vamos supor, a gente está com bastante sede, fica sem água há muito tempo. Quando a gente vai tomar a água, ou seja, a gente quer beber bastante. E a mesma coisa com o mosquito. Então, a pessoa não tem aquele sorotipo há muito tempo e tal, e aí ele vai contaminar muito mais gente. Isso. Quer dizer, uma contaminação muito maior, né, doutor? Isso. Essa sua analogia foi fantástica. Vai chegar um monte de gente, todo mundo querendo tomar água, né? Aham. Isso. E aí tá todo mundo com sede. Então, vai tomar a água, no caso é o mosquito. Está todo mundo lá suscetível e ele vai contaminar muita gente. Em relação aos óbitos, doutor, no ano passado foram 24 mortes, enquanto só nos 2 primeiros meses do ano já são 15 mortes, 15 óbitos, um crescimento de quase 80%, 78,57%. É possível dizer que a cidade enfrenta um pico e um risco altíssimo da doença, principalmente de mortes? Uhum. É preciso atenção a esse dado, tá? Para que a gente tenha um enfrentamento aí, adequado à doença. Mas isso também é resultado do número de casos, né? A gente teve um aumento aí de 400%, mais de 400% de casos. Logicamente que casos mais graves e casos que evoluem a óbito vão também aumentar, não na mesma proporção, graças a Deus, mas tem esse aumento sim. Tá? E é preciso que a gente fique atento, vigilante. Dengue é uma doença que sobrecarrega demais o serviço de emergência, né? E a população está cansada. Ter que aguardar 4, 5 horas por um atendimento de emergência é realmente um desafio imenso. Bom, e a gente vendo essa quantidade de casos, o aumento de óbitos, doutor, fica aí, claro, a pergunta que não quer calar.
Entre esses 4 sorotipos, qual pode levar a uma dengue hemorrágica ou isso vai muito da imunidade da pessoa, de como a pessoa está quando ela contrai a dengue? Tudo. Muito bem. Então, a gente sabe que tem alguns sorotipos aí que são mais patogênicos, causam uma doença mais grave, mas não depende só do vírus. A coisa que mais influencia é não o subtipo em si, mas é a que infecção que ele está. A primeira infecção, a primeira dengue que a pessoa pega, ela tende a ser mais branda. Ela não, ou talvez não branda, mas ela é muito sintomática, mas não leva a casos tão graves. A segunda dengue é a que a gente tem que ter mais atenção. Então, aquela pessoa teve dengue no ano passado, há 2 anos, e pegou dengue novamente esse ano. É a segunda vez que ela pega a dengue. O nosso organismo, ele já foi apresentado aquele vírus. Então, é como se ele recebesse um alerta. Não bobeie com esse vírus aí e vai com tudo. Com uma descarga de anticorpos e várias proteínas e substâncias para combater o vírus. Nessa sede toda de combater o vírus, acaba agredindo e, de certa forma, até prejudicando o próprio organismo. Então, a sequência, né, a primeira infecção, a segunda infecção, ela tende a ser mais grave. O tipo 2, a gente reconhece ele como um vírus mais grave, mas até a sequência com que as infecções acontecem tem essa influência sobre a gravidade. Então, quer dizer, se a pessoa pegou a dengue pelo subtipo 1 e depois pega pelo subtipo 2, é um caso. Se é o inverso, já é outro cenário. Então, são muitas variáveis que não convém a gente ficar pensando muito nelas e pensar, não, é a minha terceira dengue, então vou ficar tranquilo, ou é a minha primeira dengue, não. O protocolo de assistência, de manejo, ele deve ser seguido independente se é o tipo 1, se é o tipo 2, se é a primeira dengue, segunda dengue, tá? E fundamental que a gente olhe para características da pessoa. Eu estou falando de um idoso que já tem problemas de coração, que já tem problema nos rins, estou falando de um jovem, de uma criança. É preciso que olhe também para as características da pessoa, do indivíduo. Sim. Bom, a Dengue Rio Preto levou a prefeitura, doutor, a fazer uma parceria com a Força Nacional do SUS para inaugurar um centro de hidratação na Swift. São 100 leitos, ou seja, esse centro de hidratação, ele consegue suprir tudo isso, já atende em média 150 pacientes, isso melhorou? Dá para atender todo mundo ou ainda está engatinhando? É uma resposta que a gente vai experimentando ela dia a dia. A gente não sabe se já chegou o pico, se a gente ainda vai ter aumento de casos. Então, é preciso que o sistema de saúde público, principalmente de onde a gente tem o maior volume de casos, fique atento e se modele ao número de casos. Tá? Hoje, parece estar suficiente esses 100 leitos, mas pode ser que aumentando o número de casos, precisaremos de mais leitos. E é preciso isso, porque dengue, o que a gente tem que fazer com o paciente é avaliá-lo, exame físico e laboratorial e hidratação. É supervisão sobre os problemas de saúde que o paciente já tem. Tá? E se ele estiver bem, muitas vezes a gente vai dispensá-lo para casa e pedir para que ele retorne novamente no dia seguinte. Então, a dengue é um tipo de infecção, de doença, que sobrecarrega muito. Uma infecção, muitas vezes, leva 3, 4, 5 atendimentos na emergência, porque é preciso, essa é a orientação mesmo que a gente dá aos pacientes, à população. Hoje você está bem, mas amanhã eu não sei. Preciso te ver aqui presencialmente no plantão, examinar e preciso de exames de sangue.
Então, uma estrutura que consiga proporcionar isso à população é fundamental, porque a população está cansada de ficar horas e horas na emergência para receber o atendimento. E se ela vai à emergência e sai de lá com uma orientação, é só tomar soro e analgésico, remédio para dor ou para febre, muitas vezes ela pode entender que não foi bem atendida, está faltando, não vai dar nenhum remédio a mais, né? Não, esse é o principal remédio. O que a gente tem que fazer é com que ela não tenha que ficar 4, 5 horas esperando, que ela tenha isso prontamente, que ela possa ser reavaliada prontamente, até que a estimule a voltar. Porque se ela vai lá e demora 5 horas e não consegue um atendimento que ela entende como satisfatório, no dia seguinte talvez ela não volte. E aí a doença pode se agravar e ela chegar a um ponto que precisa de internação. Não só a doença agravada, como também a subnotificação, né, doutor? A gente vai dar uma paradinha. No próximo bloco nós vamos falar de todos os sintomas da dengue, da subnotificação, porque às vezes a pessoa não volta para ter o atendimento e receber realmente o diagnóstico correto, e também o que fazer com a hidratação. Não saia daí, a gente volta daqui a pouquinho. E o Record Entrevista de hoje já está de volta, recebendo hoje o doutor Inaldo Júnior, ele que é infectologista e está falando sobre, claro, a dengue, né? Essa epidemia que a gente está vivendo aí, doutor. A gente parou no outro bloco, né, que a gente estava falando sobre o atendimento e a importância do diagnóstico correto. Então, às vezes a pessoa vai até uma unidade de saúde, seja ela pública ou particular, só que, às vezes, ela não volta. Ela teve o atendimento, fez a hidratação, tomou o remédio, recebeu lá, você vai se hidratar, é o soro, o remedinho em casa. E aí ela não volta, ou seja, essa pessoa vai ser diagnosticada como dengue, aí fica como? Às vezes tem muita gente que não estava com dengue, que se ele voltasse teria o diagnóstico correto, e aí eles colocam lá no prontuário, dengue. Isso cresce ainda mais, né, os números, né, doutor? Isso, esse é um problema que a gente vive, porque a dengue é uma doença assim, muito inespecífica, né? Ela dá febre, dor de cabeça, dor no corpo. Quantas outras doenças a gente não tem com esses mesmos sintomas, né? E ela é, ao mesmo tempo assim, inespecífica, ela é dinâmica. A dengue, no primeiro dia de sintomas, é diferente da dengue no 4º, 5º dia. Então, ela evolui em cada paciente e é preciso atenção a isso. E com relação ao diagnóstico, um dos exames iniciais que a gente pede para investigar a dengue é um teste de antígeno, é NS1. A população já está conhecendo esses exames, né? E o problema desse exame é que ele tem uma performance muito ruim. Eu quero dizer que a capacidade dele confirmar a dengue é muito baixa. Isso em todo lugar, não é só no exame que é feito no SUS, no privado, aqui ou em qualquer outro laboratório, ele tem o mesmo desempenho. Para vocês terem uma ideia, em torno de 30% de pacientes com dengue, esse exame dá positivo. Ou seja, vão sair outras 7 pessoas ali, dessas 10, com resultado negativo, e estão com dengue. Olha só. E é importante que a população saiba disso, porque é um exame que é um teste rápido. Muitas vezes ela sai daquele primeiro atendimento já com aquele resultado. Aí ela vê dengue, não é dengue, então afastou. E pode não tomar os cuidados adequados. E é preciso que depois ela faça o teste que a gente chama de confirmatório, que é a sorologia. Mas a sorologia, ela tem o tempo certo, adequado para se fazer. Não adianta fazer no início, ela está orientada a fazer a partir do 6º, 7º dia desde o início de sintomas. Mas a gente tem que manejar e cuidar do paciente como se fosse dengue. Ainda mais num estado assim de hiperendêmico que a gente está vivendo, é importante que a população saiba disso e tenha essa consciência
para que ao pegar um exame que deu negativo, normal, ali, entenda que pode continuar sendo dengue. Doutor, existe alguma dengue assintomática? Eu posso ter tido dengue, não fui investigar, não fiz o exame, nada, mas passei por ela e posso me contaminar novamente? Olha, dengue assintomática era uma terminologia que a gente não usava, assim, porque é uma doença, assim, uma síndrome febril aguda, né? Ela, por característica, por definição, é uma doença que causa febre, dor no corpo, muito sintomática. Até a origem dela, em alguns povos indígenas, é a febre quebra-ossos, de tão dolorido. Quem teve dengue já sabe bem do que eu estou falando. Mas a gente sabe que casos atípicos, né, podem acontecer e até assintomáticos, sim. Para você ter uma ideia, eu trabalho com pacientes transplantados e uma das recomendações que a gente recebeu no ano passado até é que passasse a vigiar ali, a fazer o exame daquela pessoa que está doando o órgão, que evoluiu para morte encefálica, doando o órgão ali, independente de qualquer suspeita, porque pode ser que ela estivesse num quadro, num cenário de uma epidemia, tá? Então a gente passa a ter sim alguns cenários de uma dengue com poucos sintomas ou sintomas atípicos e talvez até assintomáticas. Doutor, existe algum estudo, por exemplo, a gente sabe que quem transmite, né, a dengue é a fêmea do mosquito, né? E existe algum estudo de pessoas, por exemplo, de tipos sanguíneos, que ela se contamina mais fácil ou não? Tem alguma coisa sobre isso, doutor? Nada em que a gente possa trazer algum conforto para a população, assim, para eu sou do tipo A, B, então eu fico mais tranquilo. Não, não tem nada disso. O que tem sim é uma fisiologia, uma resposta individual frente à infecção, mas não dá para a gente confiar, né, nisso, porque depende muitas vezes do momento em que a pessoa está. Por exemplo, ela pode ser picada pelo mosquito, estar em um momento que ela está com a imunidade bem bacana e não passar pela dengue, não pegar a dengue. E passar por uma dengue mais branda, quase sem sintomas, isso pode acontecer. E quanto à vacina, doutor, ela está disponível na faixa etária de 10 a 14 anos. Ela é eficaz e por que vacinar somente essa faixa etária? Bem, essa faixa etária ela foi estudada pelo Ministério da Saúde, por quem detém os dados epidemiológicos e avaliou essa faixa etária em que teria mais benefícios a aplicação da vacina. Então, tanto em gravidade, quanto em circulação, em faixa etária produtiva, em número de internações. Então, foi realizado um estudo epidemiológico de características populacionais de quem teve dengue e chegou-se à conclusão que essa seria a faixa etária para se iniciar um programa de imunização. Mas a vacina está disponível não só para essa faixa etária de 4 a 60 anos, tá? E quem puder se vacinar deve procurar a imunização. E doutor, ela é eficaz? Ela é segura? Ela é eficaz, ela é segura, assim como qualquer outra vacina, ela pode ter efeito colateral. O efeito colateral mais comum é dor no local da aplicação, né? E isso pode acontecer com qualquer injeção, né? Mas é uma vacina segura e uma vacina eficaz. E como toda vacina também, o objetivo principal é reduzir os casos graves e internação. Esse é o objetivo. O mosquito vai continuar te picando, vai continuar transmitindo. Pode ser que você pegue dengue assintomática ou com poucos sintomas e não precise internar, não precise ficar indo à emergência. Esse é o objetivo da vacina. E doutor, a gente ouve muito dizer, a pessoa está com dengue, as plaquetas caem. Por que isso? O que é e qual o risco para o paciente? Vamos lá. Essa é a evolução, né? A dengue, ela acaba prejudicando o funcionamento de vários órgãos e a plaqueta é uma coisa que até na população leiga geral assim, já sabe disso, né?
mas deixa eu te falar que não é o principal parâmetro que a gente deve ficar atento. Eu gosto de explicar a dengue o seguinte: o vírus da dengue, ele age machucando os nossos vasos, as veias, artérias e fazendo vários furinhos ali. Então imagina uma mangueira cheia de furinho, fica vazando. Aí a água do sangue vaza por esses furinhos. E aí o sangue fica mais grosso, mais concentrado. E esse sangue mais concentrado acaba prejudicando o funcionamento dos órgãos. Por esses furinhos vai vazar a água, o líquido do sangue, o soro que a gente fala, né? Por isso que a pessoa fica inchada, por isso que acumula água na barriga, no pulmão, porque essa água vaza por esses furinhos. O sangue mais grosso acaba prejudicando o funcionamento dos órgãos. Por esses furinhos também vaza a plaqueta, então aí cai a plaqueta do sangue. O vírus também ataca diretamente a plaqueta. E a plaqueta é uma das principais células nossa para combater sangramentos e hemorragias. Então, se ela está muito baixa, a nossa capacidade de responder a algum sangramento diminui bastante, né? Então, aí vem o risco da dengue hemorrágica, do sangramento. Mas o principal parâmetro que a gente deve observar, tá, não é a plaqueta no hemograma, é um hematócrito. É por onde a gente avalia que o sangue está grosso ou não, tá? Bom, adorei essa explicação do doutor. Acho que todo mundo aí de casa que tinha alguma dúvida, com certeza agora vai prestar bastante atenção nos sintomas. E para a gente finalizar essa entrevista, doutor, prevenção. O poder público precisa fazer a parte dele, mas a população também, não é mesmo? Isso. Tentar erradicar o mosquito é um cenário assim muito difícil, eu diria impossível. Não é o objetivo principal, mas a gente não quer uma nuvem de mosquitos por aí, não quer um enxame, né? Então, dá sim para a gente tentar reduzir ou diminuir o número de criadouros do mosquito. Então, é preciso que cada um faça a sua lição de casa e preste atenção ao mínimo ali, assim, porque uma tampinha já é suficiente para o mosquito depositar ali os seus ovos. E ele deposita ali, não quer dizer que a larva já vai nascer já. Ela tem até 2 anos. Então, a água vai... Qualquer recipiente, qualquer lugarzinho que acumula água pode ser o suficiente para o mosquito se proliferar. Então, vamos prevenir, gente. Qualquer pouquinho de água ali, limpe, deixe tudo aí certinho na sua casa. Faça a sua parte. Fala para o vizinho fazer a parte dele e para todos, né? Doutor, muito obrigada pela sua participação e que o doutor volte aqui para explicar mais para a gente, falar um pouco mais sobre infecções, mas que a dengue, ela cesse e diminua bastante aqui na nossa cidade. Tomara que não precise voltar para a dengue. É isso que a gente deseja, doutor. Muito obrigada pela sua participação e você continua com a nossa programação de sábado. Perdeu algum momento aqui do Record Entrevista? É só você acessar r7.com/Record Rio Preto. Fiquem com Deus, um super beijo. No próximo sábado a gente está de volta e cuidem-se, viu? Previna contra a dengue. Tchau!